tua emoção favorita? Eu acho que a felicidade é uma emoção ou a alegria que é uma emoção. É este mix, não é? Porque lá está, porque a felicidade pode ter momentos menos alegres Isso. e continuarmos a ser felizes. Eu gosto é de perceber porque é que aquilo está cinzento naquele momento, se aquilo vai ser duradouro na minha vida, onde é que eu vou arrumar? Esta percepção de que a vida não vai ser sempre um caminho cor-de-rosa, almofadado, fantástico, em que vai sempre correr tudo bem. E se tu tens de, calmamente, independente da idade e da maturidade da criança, começas a explicar coisas simples das emoções. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast, e hoje temos aqui a querida convidada Fernanda Freitas. Fernanda, Olá, fala. obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigada pelo convite. E depois já vou aqui dizer como é que Como é que eu cheguei até aqui? Foi de carro. Como é que até... E já vou aqui partilhar aqui o elo em comum. Então, vou apresentar a Fernanda. A Fernanda Freitas começou a sua carreira na rádio e mais tarde trabalhou na televisão nacional. Eu retiro aqui a tua apresentação do site. Apaixonada pela cidadania e participação cívica, ganhou 14 prémios com o programa Cidade Civil da RTP e tornou-se embaixadora nacional das causas sociais europeias. Presidiu o Ano Europeu do Voluntariado, tendo sido agraciada com a Ordem do Mérito Civil em 2013. Parabéns. Obrigada. Adicionalmente, fundou e é presidente executiva, entre várias coisas, eu vou só por aqui algumas, da Nuvem Vitória. Hoje é o foco aqui da nossa conversa. Uma associação de voluntariado que conta histórias de embalar a crianças em enfermarias pediátricas e com impacto positivo em mais de 67 mil crianças nos últimos 7 anos. Já vamos falar do impacto, mas retirei esta informação, não se está atualizada. E por este trabalho foste também reconhecida com o Prémio Cidadão Europeu 2023 pelo Parlamento Europeu. Parabéns também. Obrigada. Isso é aqui um palmarés. E eu abreviei mesmo. Tens tido aqui um percurso excepcional. És mãe, já estivemos aqui a falar sobre isso, partilhas a casa com a tua família, os livros e os gatos. Os dois gatos. O Oscar e o Vasco. Perfeito. Então, Fernanda... Os gatos, que é o que importa, né? Também tens dois. Também tenho dois. Não disse, é o Eli e o Loki. Muito bem. São nomes de deuses. Nomes de deuses, exatamente. O Eli não é bem Deus, é uma figura mitológica, mas é associado a Deus. E o Loki, o Deus da tradução. Exatamente. Sim, porque eles são assim. Logo desde cedo nós vimos que eram assim. Mas é curioso falar de inteligência emocional e de gatos, não é? Normalmente as pessoas acham que os gatos não são nada emotivos, nem... Tem uma percepção enviesada do que é muito ser um gato. Exatamente. Estereotipada do gato. A Fernanda, já agora eu estava a partilhar isso com a Fernanda, a Mafalda, que já veio aqui ao podcast, Mafalda Ribeiro, que é aqui a nossa amiga em comum, ela disse-me, Paulo, há uma pessoa que eu adoro, que tens que convidar, que é a Fernanda, e ela tem uma associação que é Nuvem Vitória, e eu não conhecia, e pesquisei Fernanda Freitas, Nuvem Vitória, e apareceu uma entrevista, eu contei-te, li, mandei-me logo áudio à Fernanda, dizer, não conheço o teu trabalho, adorei o que li, por favor, podes ir ao podcast, etc. Ela aceitou logo. E quando preparei as perguntas é que reparei, e depois vi pela foto, pois, Fernanda Freitas, Cidade Civil, cara conheço. E depois já vimos que é comum, e achei giro, que até disse não conhecia, afinal conheço, de ver algumas vezes, Cidade Civil. Então foi assim que é aqui o elo de ligação. Agora, Fernanda, tenho aqui uma pergunta de abertura que faço a todos os meus convidados. Como não ouviste nenhum episódio, não sabes, vais ser apanhado de surpresa. Este é um episódio de inteligência emocional, falamos sobre emoções. Então, qual é a importância das emoções na tua vida? Total. Eu acho que sempre fui até bastante emocional, no sentido de usar e abusar das emoções todas. Ou seja, não imagino a vida e usando um bocadinho os bonecos do Divertidamente. Estávamos aqui os dois antes de gravar a confessar que ainda não vimos o segundo episódio, chamemos-lhe assim, ou a segunda parte do Divertidamente. Eu quando vi esse filme disse, olha, curioso, nós todos temos estes bonequinhos dentro da nossa cabeça, não é? Portanto, todos nós temos de facto de aprender o mais cedo possível, ou pelo menos na idade mais certa, como é que as nossas emoções vivem dentro de nós. E curiosamente as emoções, e uma outra coisa chamada hormonas, mas isso terias de ter um outro podcast chamado parte da biologia, exatamente, hormonas emocionais, também elas muito emocionais, mas deixando as hormonas de lado. E falo isto com algum tom de brincadeira, mas desde que tive um diagnóstico à volta da minha tiroide, eu percebo que as hormonas influenciam imensas emoções. Portanto, nós podemos estar apaixonados por uma pessoa e estar a odiá-la naquele momento, porque é hormonal e não emocional. E, portanto, isso é tão bom eu ter chegado a esta idade e perceber
Não que eles caibam em quadradinhos e em cubinhos, porque às vezes as emoções transbordam de umas para as outras, mas nós trabalhamos muito esta questão das emoções, nomeadamente quando formamos os nossos voluntários da Novo em Vitória. E já lá vamos. Mas, desde pequenina, saber o que é a raiva, o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a tristeza, é tão importante. E, sobretudo, ter essa noção de que muitas vezes temos, é como se fosse uma bateria. A bateria armazenada de alegria, e há dias em que não está assim tão cheia, não está a 100% aquela bateria, e nós precisamos de alguma forma, como é que vamos dar energia àquela bateria da alegria, àquela, ou mesmo às outras, à tristeza. Nós temos de ter lugar para todas. Tem havido, e sobretudo ultimamente, um bocadinho devido às redes sociais, ali uma positividade um bocadinho tóxica, de que é preciso estarmos sempre todos felizes e sempre todos a acreditarmos que o melhor vai acontecer. Já tenho feito um episódio sobre a positividade tóxica. Maila, não é? Meus amigos, o que acontece é, há dias em que estamos muito bem, há dias em que não estamos assim tão bem e temos de saber lidar com os dois. Agora, naqueles dias em que estamos, Suíça, né? Território neutro, podemos escolher qual é o óculo que vamos usar naquele dia, qual é a lente. Exatamente, qual é a lente? Queremos uma lente um bocado mais cor-de-rosa. E eu digo sempre, quando falamos nesta questão das emoções, eu lembro uma vez estar num debate sobre a questão da felicidade, ainda não era uma trend na época, e alguém dizia, pois, porque é impossível medir a felicidade, a felicidade não se mede. E eu levantei-me e disse, a felicidade mede 1,70 m. E a socióloga nunca mais se esqueceu, e sempre que vê diz, olha aqui 1,70 m de felicidade. E isto porquê? Porque, de facto, eu sou uma pessoa feliz. É claro que há dias em que estou triste, mas sou uma pessoa feliz. E identificar as nossas emoções é muito bom e é muito pedagógico a falarmos disso às nossas crianças. Felizmente há uma série de livros, não só o filme Divertidamente, mas há o Monstro das Cores. É um livro extraordinário. E ela, a partir daí, a autora fez outras versões, mas o Monstro das Cores é um livro que nós usamos muito em pediatria, porque os miúdos, quando estão internados, obviamente a felicidade não é o monstrinho cor-de-rosa que eles vão escolher, não estão felizes, mas podem ficar um bocadinho mais felizes, não é? E é isso que fazemos. Portanto, sim, desde pequenina, que fui muito habituada a lidar com as emoções e parar e dizer, o que é que estás a sentir? Mas estás com raiva? Estás frustrada? Porquê é que achas que isso ajuda? Porquê é que achas que ajuda? Porquê é importante eu identificar se estou triste, se estou irritado, se estou alegre? Porque há toda uma diferença entre uma criança que está a fazer uma birra porque está triste, uma criança que está a fazer uma birra porque está frustrada, uma criança que está a fazer uma birra só para chamar a atenção, e tu podes. As crianças dificilmente verbalizam, e mais uma vez eu não ganho nada com o Divertidamente, mas acho que foi tão bom ver alguém que tivesse lembrado disso. E o Monstro das Cores também, e ter os frasquinhos. Há muitas educadoras que trabalham connosco e fazem os frasquinhos com as cores do Monstro das Cores. E as crianças, quando chegam, põem, imagina, um papelinho dentro do frasquinho daquilo que estão a sentir. E há miúdos que chegam frustrados porque tiveram uma discussão de manhã. Há miúdos que chegam tristes só porque sim, ou porque lhes disseram alguma coisa no recreio, ele não é? E o facto de nós conseguirmos identificar não é uma coisa shanti aqui a dar para, de repente temos todos uma nova filosofia de vida, uma nova religião, que é, lá está, quando se chega ao ponto de termos de estar todos muito felizes, aí começa a achar que é forçado e pode ser até negativo, porque vemos as outras pessoas sempre todas, aquela é tão feliz. Vemos essa felicidade online, numa rede social, não é? Depois temos aqui este método de comparação social que é intrínseco ao ser humano. É intrínseco, exatamente, zero empático, porque as pessoas nem querem saber o que é que o outro pensa, só querem os likes, não é? Aquele coraçãozinho, que é uma coisa estranha. Eu só tenho redes sociais devido à minha profissão ainda, portanto eu tenho de ter, mas eu devo publicar mais fotos dos meus gatos do que e coisas do meu trabalho, mas tudo o resto não acho que seja importante. Passar a tua mensagem do que tu fazes. Exatamente. Portanto, quando temos uma criança, quando nos nasce um filho, temos um sobrinho, falar das emoções é algo que até agora era tido um bocadinho como isto é assim um bocadinho falar das emoções. Tem uma conotação negativa e quase ali esotérica. Sim, é um misto entre o lirismo romântico tosco e o esoterismo exacerbado. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Não tem, e nas minhas formações, muitas formações em empresas acontece isso, e por vezes quando o público é assim mais masculino e assim mais desconectado a estes assuntos, por vezes até brincam quando eu entro
pronto, lá vamos todos chorar. Fazem isso às vezes, verbalizam alto, eu até agora gosto. De género, lá vamos chorar, lá vamos. Pronto. É porque as emoções é só choro, não há nada. Mas e te rasta um aspecto fundamental, te rastam vários aspectos que eu estava aqui para explorar, quero explorar alguns. Para já as emoções são informação, é como tu disseste. Se eu faço a birra porque estou triste, é porque supostamente há alguma coisa que eu gostava que não tenho ou que perdi. Do que quando estou irritado ou zangado, é porque eu sinto algum tipo de injustiça ou ameaça. E isso muda a regra do jogo. E muda o teu mindset, não é? Desculpa, vou usar algumas palavras em inglês, mas muda a tua perspectiva perante a coisa. Se tu paras naquele momento e falas com uma criança ou um adulto e dizes, porquê que isto está a acontecer? E acontece com o meu companheiro, acontece com os meus amigos, acontece com os meus filhos. Porquê que isto está a acontecer? Porquê que estamos aqui? Porquê que este ambiente ficou assim? O que é que causou isto? E não é nada estranho. Às vezes, é claro, por exemplo, eu sempre fiz isto com a minha filha, mas a minha filha atualmente é psicóloga clínica, faz ela mais até. E o facto dela ter isto em prática com o sobrinho, não é? E com outras crianças da família, é tão diferente ver aquela educação que eu tive, mesmo a educação que eu dei e que tentei que fosse obviamente a melhor, mas aquela está a ter com os mais pequeninos da família, não é? Ela antes da birra, ela já percebe que vai acontecer qualquer coisa, tipo, olha, aconteceu isto, mas como é que vamos lidar? Quase hipótese tripla, assim ou assado. Vamos, não é? Também gosto de fazer isso com o meu. Pois, por exemplo, eu lembro, pronto, a minha filha vai me matar. Não, mas ela fez uma única vez aquela típica birra de se mandar para o chão a chorar. Fez uma vez. E eu, imagina, a minha filha tem quase 30 anos e, portanto, já foi há muitos anos e não havia Facebook, não havia muitos livros sobre esta temática. Sim, não havia esse conhecimento, não conseguia. E eu tive, se calhar, aquela, não lhe chamemos emoção, mas a intuição de começar a olhar à volta e chamar por ela. Começar a olhar ela aos meus pés, e eu comecei a berrar por ela, mas não para ela. Beatriz, onde é que está a Beatriz? Alguém viu a minha filha? Onde é que está a Beatriz? Já nesta não é a minha filha. Exatamente. E ela parou, porque lá está, surprise, surpresa. Estou aqui. Mas eu, não, tu não podes ser a minha filha. A minha filha não faz isto, eu nunca vi a minha filha a fazer isto, não podes ser tu. Beatriz, ajuda-me a procurar a Beatriz, é uma menina igual a ti. Certo, é quase a distração e reforçar a identidade que essa não é. Sempre, é como quando os miúdos dão um trambolhão. Cair, é claro que não é ficar com parte do braço. Exato, o cotovelo exposto, não é? Ali um osso. Isso. Mas quando caem, faz parte, tens de aprender a cair. E ao início, quando caem, ficam sempre à espera. A tua reação. Exato. Então, se tu não exageras, se vais logo atrás, ai, coitadinho. Às vezes começam a chorar depois, não é? Logo. Isso já todos que somos pais sabemos. É claro que às vezes magoam-se a sério, não é? Mas quando caem, e temos de perceber, cair faz parte da vida, ainda. Caí a semana passada, estou sempre a cair, é uma tristeza. Agora fui para Pilates. Daí os Pilates. Para ver se a coisa calma. Estabiliza. Não, mas pronto, cair faz parte da vida, metaforicamente e não metaforicamente. Isso e portanto, se vamos logo, e eu lembro-me de fazia isso, eu disse que ia, começava a olhar, e eu, obviamente, dava aquele olhinho de há sangue. Sim, ver se está grave, é grave ou não. E ela vinha, às vezes, claro, não é? Querem o seu miminho. E eu fazia uma brincadeira que ainda hoje fazemos, que é dá cá que a mãe come. Então ela mostrava onde é que se tinha magoado. E eu e comia o dói-dói. Na altura, não é? Era pequenina. E comia o dói-dói. E é tão curioso, porque ela começou a crescer. E quando teve assim o primeiro desgosto, amoroso, chamamos assim. Hoje em dia, se calhar, iríamos classificar de outra maneira. E ela disse assim, este dói-dói não consegues comer. E já estava adolescente, não é? Naquela pré-adolescência. Ficou. E eu acho que é ter este lado. Não é o mimar a criança. Eu acho que é fundamental mimar a criança, mas com isto, mostrar-lhe que as emoções vão ser estas ao longo da vida. E é uma coisa muito importante, tu disseste que é não ter algo a pessoa, ou seja, nós somos ensinados muitas vezes a tirar algo do desconforto, ou seja, é a dor tirada da dor, e depois refletimos isso nas emoções. Completamente. Que é, fica triste, não fiques triste, vou distrair, toma um gelado. Não, senão nós não conseguimos em adulto também permitir ficar na frustração, na irritação. E hoje em dia vemos muito... Isso mesmo. Então, para além da falta de saber, uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que é saber argumentar e saber falar e saber crítico também. Ter pensamento crítico, não há muito, infelizmente, não é? Os miúdos têm muita informação, mas depois não sabem o que fazer com essa informação toda. Isso para mim é fundamental. Utilizar a informação que tem, às vezes o excesso paralisa e depois não sabes as fontes onde deves ir. Pronto, eu como é jornalista, então faz-me imensa confusão, como podes calcular.
Mas o facto de termos esta percepção de que a vida não vai ser sempre um caminho cor-de-rosa, almofadado, fantástico, em que vai sempre correr tudo bem. Isso. Tendencialmente vai correr bem, não é? Vivemos num país ótimo, temos amigos, temos saúde, temos uma casa. Tendencialmente vai correr bem. Mas também temos de muitas vezes, não é expô-los gratuita e assim, violentamente a realidades. Não concordo que por exemplo, na época da pandemia eu tinha amigos com filhos muito pequeninos que andavam em pânico. Não acho que devemos passar esse pânico para as crianças, muito, não é? Sim, concordo. E temos de proteger. Exato, mas aí estás a proteger de uma realidade que, quer dizer, nem tu estavas a perceber o que é que estava a passar, quanto mais uma criança, não é? Mas muitos adultos não conseguem levar bem. Mas por isso tu tens de, calmamente, independente da idade e da maturidade da criança, começas a explicar coisas simples das emoções, mas também não é aquela coisa do pronto, agora isto é uma democracia e a criança decide tudo. Não, sim, é isso. São os extremos. Quando chega ali ao pequeno tiranete, e há livros fantásticos de educadores e pedagogos extraordinários sobre o pequeno tirano, sim. Aí temos que começar a perceber, vamos sempre a tempo de os parar. Mas também aí tem a ver com a nossa inteligência emocional. Como é que estamos a lidar com isso? É que muitas vezes é isso, ou seja, não expor ao desconforto e depois satisfazer não só as necessidades, mas todos os desejos, depois leva a isso. Então temos de saber separar necessidades, desejos, emoções. É isso. E quando consegues, lá está, um bocadinho como esta educadora que fazia, não é? Pôr em frasquinhos separados. Mas os frasquinhos, agora tenho uma pergunta e uma crítica parcial. Eu trabalho, a minha área é psicologia e eu trabalho com a população adulta, empresas. Desde que tive o meu filho, comecei a mergulhar na literatura infantil. Pois já tenho aqui algumas perguntas, sobre isso. E dos livros que eu comecei a ler e dita a minha leitura, mas pode ser uma perspectiva diferente ou uma forma diferente, é O Monstro das Cores. Gosto muito do livro, excepto algumas nuances, e uma delas tu apontaste. Então estava agora curioso, que era... Há emoções que podem ser ambivalentes. Sim. E não podemos, digamos, trancar em caixinhas. E é verdade, existe uma visão que é chamada visão simplista das emoções, em que há pessoas que acham que só podem sentir uma coisa ou outra. Ou outra, e podem estar com as duas ao mesmo tempo. E não são só as hormonas, quando tens emoções ambivalentes, podes gostar e não gostar, isso é normal. E tu, quando achas que só podes ser uma, tu sentes desconfortável, frustrado, pensas que alguma coisa está errada contigo, só deves sentir uma emoção. E no Monstro das Cores há uma coisa, pelo menos na minha interpretação, que é o monstro está a sentir muitas emoções ao mesmo tempo. É a minha crítica ao livro. E vem a menina e ralha com o monstro porque é a mesma coisa, ou seja, ralhar porque ele não sabe o que sente, aí não está muito correto. E depois vamos separar a emoção aqui. Sim. E cada vez mais a literatura também mostra que nós podemos ter, como estavas a dizer muito bem, imagina, tens 100% de emoções e tu podes ter 50% de alegria, 30% de tristeza, etc. Então a minha Por isso é que divertidamente isso lá ajuda mais. Isso, eu gostei muito daquelas bolas que misturam, está excelente. É O Monstro das Cores está aqui a alegria, está aqui a raiva. Então fiquei curioso e gostei muito dessa ideia dos frasquinhos, eles podem chegar... Pôr num, 2, 3, podem pôr nas 5. Está respondido. E melhor, podem pôr numa e passado 10 minutos ir buscar a sua bolita e pôr noutra. Está respondido. A minha pergunta era quase vago, escolhe a emoção. Não. Ótimo, as crianças, esta educadora é uma das muitas educadoras que trabalha connosco. Tem muito aquela coisa, mas qual é a emoção que estás a sentir? E uma pessoa pode dizer estou alegre e frustrada ao mesmo tempo, não é? Eu acho que uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos é uma alegria e uma frustração. Estás feliz porque és o segundo melhor do mundo, mas és o segundo melhor do mundo. Sabias que há estudos com medalhados olímpicos e mediram os níveis de felicidade? E o que é que eles descobriram? Os medalhados de ouro eram os mais felizes. Depois deram uma métrica de 1 a 10, quão felizes eram. E depois, os segundos mais felizes não eram de prata, era de bronze. Eu sei. Eu li o livro do Daniel. Sim. Mas um dos grandes pensadores da inteligência emocional começa um bocadinho por aí, não é? Que é, afinal, o que é que te deixa mais feliz? É a tua medalha de prata ou o hambúrguer que eles foram comer a seguir. E é muito curioso, de facto, porque... como é que tu... Lá está, aquela pergunta daquele sociólogo, como é que tu medes a felicidade? É tão... Isso é um debate filosófico já, há várias formas. Tu já tens de definir o que é. Isso é o que é a felicidade, não é? Só, definindo de uma forma, medes de uma forma. Definindo outra, medes de outra. E disseste uma coisa interessante também, que era... Tu eras uma pessoa, até disseste um género feliz, mas claro que há os momentos. Então acho que é quase um projeto de vida. Sim. Pode ser tipo uma forma mais estável, feliz, com momentos de angústia, felicidade, tristeza. Acho que é mais a longo prazo. Não é? A minha sogra tinha uma frase que dizia: só a alegria me importa.
E teve uma vida não fácil, não é? Como Pois. podes calcular, estamos a falar de pessoas que pronto, no século passado, literalmente. Mas ela dizia muito isto: só a alegria me importa. Porque, na verdade, e às vezes os netos, os filhos chegavam furiosos, ela era todo um colo, todo um amor, recebia-os, dava-os os seus ensinamentos e depois ia para a cozinha e era ali que ela expressava as suas emoções, cozinhava extraordinariamente e trazia, imagina, uma coisa, um prato preferido, um bolo, qualquer coisa, e depois pousava assim, agora sim, porque só a alegria que importa. Porque, bem vistas as coisas, não era nada grave. Quando chegava um momento mais grave, obviamente que ela tinha outra atitude, mas esta atitude de transpor para os netos, que a alegria que é importante, e a alegria é estar com o outro. Isso. Se calhar ela usava a palavra alegria porque era a mais próxima de felicidade, porque se calhar a felicidade é menos palpável, uma pessoa pode estar muito sei lá, a viver um momento de alta introspeção, ter acontecido algo muito grave na sua vida e a pessoa continuar feliz, e às vezes para os outros pode ser difícil explicar. Porque a alegria é mais uma resposta a um estímulo prazeroso, ou uma coisa que a alegria é mais positivo, fácil, a alegria é isto. Estou alegre, olha, vieste, estou fui alegre. Porquê ganhei que isto, estás alegre? Exato, ganhei isto, fiz aquilo, consegui aquilo, comi aquilo. É mais estímulos externos, coisas. Exato. E a alegria é fácil. Lá está, é um frasco, é o tal frasquinho, o frasco da alegria. O da felicidade é um turbilhão, não é? Porque, e tu, de facto, aí eu acho que é uma decisão. Tu podes ser feliz, decidir ser feliz, mesmo perante as adversidades. E pronto, tu és de psicologia, Viktor Frankl, quer dizer, não é? Tu podes, logoterapia, sim. Podes, mesmo perante condições adversas. Adversas, quer dizer, o que é que nós de facto temos assim de tão adverso na nossa vida? É o que eu digo sempre, não te compares com os outros, nem para bem, nem para mal. Tipo, há sempre alguém pior que nós. Detesto que me façam isto. Pois, mas olha, há sempre... Não te queixes, há sempre alguém pior. E há sempre alguém melhor. Sempre. Portanto, o comparar é sempre mau. Seja para... Mas tu não deixas, já reparaste, tu não deixas de deixar comparar. Ou seja, tu podes, imagina, estás a notar que estás a comparar e desconstróis. Sim. Tu podes tentar evitar de uma forma comparações, mas grande parte das emoções são comparativas. Por exemplo, tu quando sentes alegria, estás a comparar uma coisa que não tinhas com o que tens. Tristeza, tinhas uma coisa que já não tens. Tipo, para o teu gato ficaste triste. Há sempre uma comparação com entusiasmo, orgulho. Estás a comparar com supostamente um feito que outros consideram que é alcançável, que é os prémios que ganhaste. Ou seja, há sempre uma comparação, nem que seja intrínseca e inconsciente. Isso há sempre. Agora, tocaste um ponto muito importante, que é essa a comparação aberta e explícita. E concordo 100% que é. Mas os outros estão piores, mas aquele está melhor. Isso sim. Sim, não. Fazer isso assim só quase desporto, não é? Não tem assim muita graça. Não tem muita graça. Mas quando... Porque falar das emoções não é nada fácil, não é? Até porque não estamos habituados, como dissemos há pouco, é sempre uma coisa, é coisa de mulheres. Aliás, nas minhas, isso também partilhas, também das formação, na minha área, aliás, em psicologia, quando comecei o primeiro ano da minha formação, éramos 200. Quantos homens? 3? 8. Vá lá. Em 200. Nas minhas formações, 80% do público, depende da minha, há um produto que tenho não, mas de resto 80% sensivelmente é público feminino. Sim, se tiver 10% de homens na Nuvem Vitória, ainda não contamos, por acaso é uma coisa que temos de fazer, já temos 1200 voluntários, vou contar quantos homens tenho, eu duvido que tenha 100. E sabes o que é giro? Eu quando apanho, por exemplo, uma alta mais cognitiva, que gosta mais da lógica e entendem que as emoções são informação e têm padrões lógicos. Dou sempre um exemplo que é, imagina que alguém tem uma coisa que tu queres, gostavas de ter, mas tu não tens e sentes-te inferior àquela pessoa. Qual é a emoção que tu achas que sentes? E as pessoas dizem inveja. Ou imagina que é tal coisa, tu tens uma coisa que gostas muito e perdes essa coisa. Que emoção é que achas que sentes? E às vezes tristeza. E então, mas não é alegria? Não faz. Então, ou seja, embora cada um de nós possa sentir emoções diferentes perante o mesmo estilo, como tu sabes, há padrões lógicos das emoções. Então, quando nós começamos a mostrar os padrões lógicos das emoções, as consequências potenciais, como é que impacta a percepção e o comportamento, essas pessoas compram a ideia e percebem. Agora, é como tu dizes, há uma ideia enviesada que é quase uma fluffy thing. Mas é a informação que nós acedemos, tanto que eu falo em literacia emocional, só que é quase um idioma que não é tão, digamos, explícito e concreto como, sei lá, um idioma até chinês ou uma palavra do abecedário. Porque tem a ver, lá está, e a tua emoção é a tua bagagem. Isso também. A tua emoção vem pesada com uma mochila
não é? Não é uma avaliação neutra sobre a situação. Todo, não. Tens uma mochila isso. E vais à tua mochila buscar exemplos de tristeza, exemplos de felicidade, exemplos de alegria, exemplos de inveja. Ou exemplos de solidariedade, não é? Porque há muita gente que diz, mas onde é que vem esta coisa das causas? É só por causa da televisão? Muito pelo contrário, sempre veio, sempre esteve. Olha, é essa pergunta que eu tinha aqui agora para ti, que era o que é que se deve a essa passagem? Tu agora estás mergulhado em causas sociais, vieste da televisão ao jornalismo, houve algum clique, algum momento tipo, foi isto? Como é que foi essa transição? Vem de trás, vem da bagagem. Tal vem mochila. Da bagagem, exatamente, porque eu diria que se dos meus irmãos gêmeos não tivesse uma paralisia cerebral, não tivesse estado numa associação como a Associação de Paralisia Cerebral do Porto, não tivesse lidado desde miúda com pessoas com, lá está, dificuldades cognitivas, na verdade outra maneira de encarar a vida, porque todos nós podemos vir a ter algum tipo de deficiência, e portanto ao mesmo tempo que tinha um pai voluntário nos bombeiros, dador de sangue, quando tu começas a ver, quer dizer, lá está, respiraste isso. Tem a ver com a educação, não é? Tem a ver com o facto de já levavas com isto desde pequenino, não havia grande fome, quer dizer, é difícil fugir da coisa. Tu conheces o Robert Sapolsky? Ele é Não. Um biólogo de Stanford. Ele escreveu um livro, agora o último, que é, ele tem um livro muito bom, que é Porque é que as zebras não têm úlceras, que é sobre o stress. Esse eu sei, não sabia o nome do autor. É Robert Sapolsky, e o último que ele escreveu é algo como determinismo. Então ele defende, e depois já muitos criticam, que nós não temos livre-arbítrio. E depois ele defende, estás a ver, e como é que ele defende? Ele diz que nós somos, ou seja, e depois já, basicamente é isso, o que tu acabaste de dizer, que é, imagina, tu hoje tomas uma decisão da causa social, e tu podes dizer, não, eu estava sentada, refleti, eu tomei hoje a decisão, não, era impossível não teres tomado a decisão, porque com isto, esse passado, mais isto, mais esta nuance, irias sempre tomar com base, ali. Então é quase, e depois já quem diga, ok, se calhar 80% ou 70% pode ser isso, mas eu tenho livre-arbítrio, eu podia ter decidido ir para ali, e ele diz, não, se fosses para ali é porque tudo, o contexto da situação, do teu passado, da forma como estás a sentir, iria terminar isso, terminismo nesse sentido. E é por isso que eu não gosto de me perguntem porquê, prefiro que me perguntem para quê. Sim, gostei. Porquê? Sei lá porquê. Sei lá porquê. Boa. Não é? É uma inferência que fazemos por vezes errada. Sim. Não é? Porquê? Porquê é que fizeste isto? Não, para quê que eu fiz? Qual é o propósito disto? Então, e qual é o propósito da Nuvem Vitória? Podes falar assim um pouco? Posso, com certeza. E não é um porquê, não há um porquê. As pessoas acham que eu tenho uma filha chamada Vitória. Não. Sim, e o nome também, não era? Mas o nome. O nome, vais começar pelo nome e ver se já lês histórias ao teu filho. Sim. E como é que acabam todas? Em Vitória? Vitória, acabou-se a história. E é daí que vem o nome da Nuvem Vitória, não tem grande ciência. E é uma nuvem, porque é de facto a única, vamos dizer, personagem que não aparece à noite. Tu nunca olhas para o céu à noite, cerrada, e dificilmente vês nuvens, porque está de noite. A única nuvem que aparece à noite tinha que ser muito mágica, que é a Nuvem Vitória. Só isto. Muito bom. Também se vis uma nuvem virada ao contrário, puseres umas perninhas, é uma ovelha, na verdade. Em vez de contar as ovelhas, contas nuvens. Mas tinha esse duplo significado. Tinha. E o Vitória também, o significado inerente à vitória sobre a doença, não é? E portanto não houve um porquê. Não é porque és o Vitória de Setúbal? Não, nem de Vitória de Guimarães, nada disso, não. Nem da Águia Vitória, que nós gostávamos que fosse madrinha da nossa, alguém do Benfica tiver a ver. Gostava que fosse uma das nossas madrinhas. Aliás, eu tinha um sonho na época quando a Nuvem Vitória nasceu. O Rui Vitória era treinador do Benfica e eu gostava de ter feito uma Santíssima Trindade, que era a Nuvem Vitória, recebia um donativo do Rui Vitória que trazia, e o cheque era trazido para a Águia Vitória. Era tão lindo. Tinha sido bonito, mas não aconteceu. Ela faz aquela voltinha, vocês iam ao Estádio da Luz. E trazia um chequezinho para a Nuvem Vitória que era entregue pelo Rui Vitória. Era a Santíssima Trindade. Pronto, não aceitaram a ideia. Pronto, fica aqui a ideia. Fica aqui a ideia. Então, a Nuvem Vitória, o que é que faz? Nós vamos todas as noites. Nós somos, neste momento, 1.200 voluntários. 1.200. Está sempre a aumentar. Portanto, quando, se calhar... Acho que a entrevista era 600 ou 700 naquela que eu apanhei. Sim. Isto, se nós gravássemos dentro de 15 dias, já éramos 1.400. Olha, o episódio sai daqui a 2 meses, quando estou a ouvir. Seja... Já passamos os 1.500. É porque é uma métrica. Notam essa subida? Sim. Porque
cada hospital tem um rácio de número de voluntários necessários e, portanto, quando assinamos um protocolo com um hospital, sabemos quantos voluntários temos de formar. E, portanto, eu sei que... Já estás protocolado, já sabes o que é. Exatamente. Portanto, isto também é muito, muito científico, não é? É bom. Não é tipo, joga hoje, ao ar. Hoje o Paulo apetece-lhe contar histórias ao hospital e entra e faz. Não. Claro. Isso. Portanto, o que fazemos é isto. Somos mais de 1000 voluntários, que vamos todas as noites, neste momento, a 11 pediatrias, mas vamos ter mais até ao fim de 2024 e vamos ter mais certamente em 2025. Portanto, estamos espalhadas a nível nacional. Portanto, Braga, Porto, Vila Nova de Gaia, Vila Franca de Xira, Leiria, Setúbal, Almada, Lisboa, necessariamente. Depois temos Alcoitão, temos Cascais, e espero não me estar a esquecer de mais nenhuma. Ainda não. E isto, então, começou precisamente porque eu tinha acabado de fazer o meu curso de empreendedorismo social em Cascais e havia esta questão que eu tinha adorado ouvir, que é o empreendedorismo social vem responder a causas que estão negligenciadas e a inovação social, causas que ainda nem sequer sabem que são um problema. Estou a perceber. E, portanto, nós, de facto, claramente, e tu, mesmo antes de começarmos a falar da nuvem, já estavas a dizer, eu leio histórias ao meu filho à noite. Percebes a importância da história à noite. Sim. De repente, és um pai, uma mãe que todas as noites faz isto. E a sua rotina é quebrada porque vais passar uma noite, 2, um mês ao hospital. E tu não te passa pela cabeça tentares manter as rotinas, queres sair dali o mais rapidamente possível. Portanto, por outro lado, à medida que começas a perceber a vida hospitalar, e infelizmente há muitas crianças que permanecem muito tempo no hospital, os pais tentam então voltar a pôr as rotinas. Começam a ter aulas online, muitas vezes até com professores nos hospitais, ou à distância. Os pais começam a levar os trabalhos de casa, começam a fazer as refeições, sempre que é possível, começam a ter uma rotina tentando normalizar o facto de estarem internados. Os pais também estão internados. Claro, levam o seu computador, tentam trabalhar, mas não é um período fácil da nossa vida. E o que nós notamos, e não fomos nós quem notou, foi primeiramente um estudo feito no Hospital de Santa Maria a propósito das percepções que as equipas hospitalares tinham acerca do sono das crianças em pediatria, é que não havia hora para parar de brincar nem desligar os televisores. Okay. Deixavam estar. Estás no hospital. Nem tinham, se calhar, capacidade de resposta a isso, não é? Não. Porque, basicamente, não há noite no hospital. Estou a perceber. Há turnos. E, portanto... Há 24 horas. Há sempre luz, há sempre barulho, há sempre pessoas a entrar e a sair. E, portanto, quando começamos a pensar na nuvem Vitória, foi precisamente, ok, e por que não marcar o período, como em casa, agora é hora de dormir, é hora de desligar o televisor, é hora de desligar as luzes. Até para os pais. Então nós fizemos primeiro um projeto piloto só com 12 camas e 24, 26 voluntários e nós agora de facto já ultrapassamos os 1200 e já ultrapassamos claramente as 12 camas, já lemos mais de 100 mil histórias e já impactamos mais de 67 mil crianças, isto dados de agosto de 2024. O dado que eu coletei. Exato. E já demos mais de 30 mil horas de voluntariado. Portanto, se pusesses tudo assim, já dava um bom tempo todo seguido, não é? Uma maratona. E, portanto, o que nós fazemos é isso. Nós entramos nos quartos, batemos à porta. Somos o único projeto no mundo que à noite tem permissão para ir à cabeceira da cama das crianças. E lemos uma história. Uma história serena, uma história para os tranquilizar. Às vezes lemos livros mais divertidos porque são crianças que claramente não vão adormecer. Os mais pequeninos adormecem com as histórias, os maiores não. Nós temos dos 0 aos 21. Há pediatrias que têm crianças jovens com 21 anos e, portanto, nós temos de ter também essa preparação para ler. Ou seja, de bebés de poucos meses até. Eu já li um bebé de 7 dias. E funcionou, porque estava a chorar e deixou de chorar porque estava a ouvir uma voz estranha, só por isso. E adaptam as histórias. Tudo. Ou seja, imagina agora Paulo que diz assim, isto é tão giro, eu quero ser voluntário porque primeiro gosto de ler histórias, depois tenho 4 noites livres por mês, o check-in nos hospitais é por volta das 7h30 da tarde até às 10 da noite, portanto tens de ter 4 noites livres por mês, gosto do propósito e... O que é que eu vou fazer? Primeiro tens de esperar que haja um hospital que tenha vagas, que precise de voluntários, e vou dizer que isso raramente acontece, porque nós temos pessoas a mais. É isso que eu ia perguntar, quase, se a pessoa quiser se inscrever, que nos está a ver, é quase uma lista de espera para conseguir. Não fazemos lista de espera, porque, lá está, para não gerar a emoção da frustração. Porque tu dizes,
Nós fizemos agora um reforço para a cidade do Porto, porque o Hospital de São João aumentou e, portanto, a equipa teve que dobrar. E há pessoas que dizem, eu estou à espera há 5 anos. Imagina tu estar numa lista de espera em 5 anos, não é? Não podes, tu dizes à pessoa, vai ter de estar atento. Por exemplo, nós vamos abrir mais um hospital em Lisboa. O que nós dizemos às pessoas é, fiquem atentos, porque pomos nas redes sociais, divulgamos E quando fazem que vão abrir... É muito rápido. É muito rápido. Isso é muito bom. É um bom problema. É um bom problema. E o problema é que depois ficam sempre mais, mas eu não soube, não podia nesse dia. A formação é obrigatória. Depois tens de ter aquele sábado e aquele domingo disponíveis para estar connosco. Que vocês fazem? Olha, tem muito a ver com isto das emoções, não é? Mas temos a formação em higiene e segurança hospitalar, a parte dos direitos e dos deveres do voluntário, a nossa famosa lista do que fazemos e o que não fazemos, uma série, nós temos um livro de regras, é imenso, mas isto é quase franchisável, não é? Tu podes começar a fazer formação para um hospital, imagina, de Braga, e de repente tens de mudar de cidade porque vais estudar ou vais trabalhar para Lisboa. As regras são exatamente as mesmas, portanto é fácil. Uniformizadas. Tens de as saber, sempre. Pois. Depois de fazeres essa formação, sabes que tens apoio da nossa equipa, temos psicólogos a trabalhar connosco, etc. E vais receber, vais ter de te inscrever na nossa plataforma para gerir a tua vida. Não somos nós que dizemos quando é que vais. Isso. Tu é que dizes, eu, Paulo, tenho todas as segundas livres. E então marcas as segundas-feiras no teu calendário. E depois a nossa coordenadora, cada hospital tem uma coordenadora, vai gerar uma mapa mensal e tu vais receber as tuas ações. Vão dizer, olha, Paulo, na segunda-feira que tu marcaste, primeira segunda-feira do mês, vais com a Fernanda. Na segunda já vais com a Maria. Ou em pares. Sempre em duplas. Nós testamos no piloto ir só uma pessoa. E os pais achavam estranho. Uma pessoa sozinha entrar no quarto dos filhos. Estou a perceber. 2 pessoas já não. Interessante. Não, isso é muito, psicologicamente falando, é muito interessante. Há uma É corresponsabilidade, parece. É um casal que entra, seja um homem e uma mulher, 2 mulheres, raramente 2 homens. Entram 2 homens. Também testamos, até porque não sabemos a religião das pessoas, nós não perguntamos. Isso. Se for uma menina, pode ser complicado. Pode ser 2 homens entrar. Assim. Exatamente. E portanto não fazemos questões, nós só precisamos... Só eles é que estão no quarto com a criança? Muitas vezes estão os cuidadores, pai, mãe, também. Pode estar lá a ouvir a história. E normalmente ouvem e adormecem até mais depressa. Os miúdos querem mais uma sempre, não é? Como sabes. Então, e os pais às vezes estão tão cansados. Então vocês leem uma ou mais histórias? Depende da noite. Nós às vezes temos noites em que temos 4 histórias para uma criança. Porque o que é que acontece? Portanto, Paulo, vais esta segunda. Imagina que é hoje, segunda-feira, vais com a Fernanda, portanto, de manhã já estás a receber um WhatsApp da nossa coordenadora, que diz, olá Paulo, olá Fernanda, estamos juntos, e olá Maria, olá Manel, que são as nossas duplas de prevenção, porque até às 8 da noite pode acontecer muita coisa, temos duplas de prevenção. Portanto, recebes o nosso manual, resumido, com os highlights, o que fazemos, o que não fazemos, e depois, mais ou menos a meio da tarde, nós sabemos quantas crianças e as idades estão para nós. Quem são os nossos fregueses dessa noite. E vocês leem, por exemplo, estão deitados de leis para aquela criança, naquela cama? Depende. Há hospitais que têm pediatrias com 4 camas e tu tens de adaptar. Depende. Cada noite é uma noite, cada criança é uma criança. Aquela criança naquela noite quis histórias de cães e adorou só ela ter a história, mas na noite seguinte está com dores e não quer. E essas histórias quem é que escolhe? Essa é a minha pergunta. Sempre o voluntário. Nós dizemos como se escolhe. Como se escolhe uma boa história, como se conta uma história. Eu, por exemplo, há pessoas que adoram levar 20 livros, porque não sabem o que é que vão encontrar. Sabes aquelas pessoas que vão de férias e levam 3 malas, porque não sabem o que é que vão vestir. Depois vão ser a mesma coisa. Eu levo 4. Mas também já tens experiência para Mas não antecipar. É isso. Eu posso estar a ler a bula de um medicamento, não interessa. É como tu lês. Isso. Eu às vezes leio, vou ler o que é que está aqui escrito, que isto é muito difícil. 4 gramas. 4 gramas de não sei o quê. Por acaso aqui a confidenciar, a gravar, com o Tiago, não é? Responsável aqui pela Casa da Cidade, onde estamos a gravar. Não podem entrar pessoas perfeitas, viste? Gostei muito. A primeira vez que vim, até tirei a foto e partilhei nas redes. Exatamente, adoro essa frase. Muito bom mesmo. E ele estava a falar muito bem. Pronto, vocês são amigos. Ele estava a dizer que os filhos adoram quando tu lês. Ele diz-me que tens um jeito incrível. Por isso é a forma como se lês ali robotizado. Não. Pode ser a melhor história do mundo. Não, e nós damos formação às empresas na área do sono. E olha, estás a falar da questão. Tive uma pessoa aqui do sono, a Teresa Rebelo Pinto. Sim, exatamente. Foi convidada. Nossa nuvem também. É correto. Boa. E é a clínica dela quem está connosco e com a Universidade Católica a fazer um estudo de impacto
não só o número de crianças, com aquela escala dos sorrisos, não é? Sim. Gostaste, não gostaste? Sim. Porque até agora temos tido impacto empírico. Gostaste ou não? Sim. Agora querem ter mesmo aqui uma estatística. Agora vamos fazer um estudo à séria. Finalmente tivemos a Comissão de Ética que nos aprovou o estudo. Mas há uma coisa que eu acho que vais achar graça, que temos um professor na Universidade de São Paulo, o professor Guilherme, e o último nome, eu acho que é... Não vou arriscar. É o Guilherme. É o professor Guilherme. Pus no meu LinkedIn e que veio comprovar científica e quimicamente o poder das histórias. Ele fez o primeiro estudo bioquímico com contadores de histórias em hospital. E atenção, isto são dados, eu mando, são dados de uma vez por semana, um contador, uma criança. Não é todas as noites, como nós vamos de segunda a sexta-feira. Uma vez por semana? São os dados só para uma semana. E dados da criança ou do contador ou de ambos? Da criança. Então, o que ele fez foi, com a saliva, mediu o nível de cortisol, portanto o stress, e o nível de oxitocina, da empatia. Empatia, disponibilidade para o outro. É isso. E como sabes... É libertado no abraço, na alimentação. Exatamente. Podes estar num hospital aparentemente bem, mas estás sempre estressado. Sim. E sem grande paciência. Portanto, não há muita oxitocina. Não é? E, aliás, ele depois ainda avaliou a questão da neurolinguística, porque ele é cientista, neuroinvestigador. Eu não quero cometer uma gafe. Mas ele disse, ele mediu essas 3 coisas. Portanto, primeiro, bioquimicamente, a saliva, cortisol antes, cortisol depois, oxitocina antes, oxitocina depois. O antes da história e depois da história. Exato. Antes da história, o cortisol, o stress era muito maior, mas deixa assim abruptamente. Só uma história, a meio do dia. E depois tive a oxitocina, que é aquela exposição de eu não quero estar aqui, eu não gosto do hospital, eu não gosto dos médicos, não chega à minha beira com uma bata, não chega à minha beira com uma injeção, eu não quero nada disso. A seguir à história, eles são mais disponíveis para tudo. E nós, empiricamente, já tínhamos essa percepção. Eu vou-te contar uma vez. Aliás, e são várias as nuvens que nos dão estes inputs, que é quando há crianças que têm de ir várias vezes ao hospital ao longo do ano, porque infelizmente têm algum tipo de patologia que os obriga a estar 1-2 dias internados, mas só para fazer uma medicação ou só para fazer um exame. Problemas crónicos. Mas têm de ir, todos os meses vão, ou todos, a cada 3 meses. Já nos aconteceu, nós entramos e os pais dizerem, bem, ainda bem que chegaram, ela está desde manhã, excitadíssima porque vem para o hospital e felicíssima porque vai ter a amiga nova em Vitória a ler histórias. E tu dizes assim, uma criança que está feliz para vir para o hospital. Então nós já tínhamos empiricamente esta noção. Agora, cientificamente veio este investigador da Universidade de São Paulo provar. E a parte neurolinguística, as crianças têm uma abordagem ao hospital mais feliz, menos dramática. E até os próprios pais, os cuidadores, quando estão por perto. Mas faz sentido, tu metes um reforço positivo num ambiente estressante e tipicamente negativo. É quase, de outra forma, quase quando a pessoa ia ao dentista e no fim, é um bocado contraproducente, mas dava um chupa-chupa. Exatamente, que fosse sem açúcar, pelo menos. Mas sim, aquele reforço positivo. É curioso como é que é o poder de uma história. E ele disse mesmo, até agora só havia dados empíricos. Sim, roça ali o achismo, eu acho que sim. Isso é muito bom. Mas tecnicamente não sabias, agora sabes. Existe, vocês medem também, tu disseste depende da história, etc. E também conseguem medir quase, depende da forma como se conta a história, mas estou a arriscar, a forma como se conta a história, numa história tipicamente que eles gostam mais, que tem um impacto maior do que uma mais neutra. Isto para perguntar o quê? Existe assim algumas histórias que vocês notam que são as mais solicitadas, que têm um impacto maior, que notam que as crianças... Sabes que depende muito da idade. Okay. E do quão familiarizadas estão as crianças com livros. Infelizmente, nós encontramos muitas crianças que nunca leram livros. Só os da escola. Pois. E as educadoras são a única pessoa que lê histórias para eles, o que é francamente triste. Porque um livro nem sequer tem de ser comprado, para além de já haver... livros em segunda mão, feiras, trocas. Isso é o mínimo, acho que sim. Podes ir a uma biblioteca pedir um livro emprestado. É isso mesmo, não é pela capacidade e, portanto, financeira. não teres os 10 minutos, porque o nosso impacto é 10, 15 minutos na vida daquela criança. Não teres 10 minutos da tua vida para leres uma história de embalar ao teu filho, aí começa a questionar
as tuas prioridades. Porque uma vez, olha, aconteceu um exagero, uma coisa qualquer, acontece, tens trabalho, agora, para ir depois 15 minutinhos para o Facebook e para o Instagram ver a vida dos outros, sabes? Sim, eu concordo. Eu não estou a criticar. Eu não, estou a criticar. Por acaso não vale a pena estar a fingir. Estava-te a dizer, nós quando damos esta formação com a Teresa Rebelo Pinto nas empresas e damos uma formação sobre o sono, a importância do sono, porque é que você à noite olha para a bateria do telemóvel, ai meu Deus, está a 22%, vou para carregar. O sono e o que é que consomes antes de dormir, que é tal coisa. Exatamente. E tu não pensas em como é que vais carregar a tua própria bateria? É dormir, ponto. Portanto, deita-te cedo, acorda cedo e vais ver a mudança na tua vida. Não é por nada que aquele velho ditado, deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, não é? E que é mesmo, faz crescer porque é quando libertas a tua melatonina. Tu só segregas a melatonina, mais uma vez, emoções e hormonas, só segregas a melatonina que te faz crescer, quando és pequenino, durante o sono. Sim. Por isso é que os bebés dormem muito. Isso que lhe estava a dizer, por acaso, nós, pronto, eu estava a partilhar isso antes de começarmos. Eu adoro ler, a minha esposa também. Eu só leio livros de não ficção e ela só de ficção. Isso temos a divergência. Mas para ele, nós temos vários livros. Ele tem poucos brinquedos, nós não compramos muitos, é uma coisa nossa. Não precisa, mas livros muitos. E o que é giro? É, antes de dormir é sempre Pedro, ele tem 2 anos e meio, escolhe as histórias. Claro. E escolhe 3 histórias. E depois ele é entusiasmo a escolher uma. E às vezes é assim, mete 5 em cima. E gente, Pedro é só 3. Ele a escolher qual é que quer. É. E depois tu, quando lês a história, tu vês que eles já sabem, eles antecipam o que é que vem a seguir. E eles, quando se faz gestos, sabes do que eu, eles imitam. Acho que é um momento tão bonito não, posso fazer, é uma escola, pena. Esta questão, e estava a dizer-te que infelizmente de facto há aqueles que só ouvem histórias na escola, a história, o momento da história, e era isso que eu estava a dizer, nós acabamos a formação do sono para os adultos nas empresas com nós dizemos sempre que é, se quiserem, quem tem crianças em casa, se quiser, faz mais 15 minutos em que nós damos dicas de como é que se lê uma história para adormecer as crianças. E é muito curioso, porque a maior parte das pessoas diz, não, isso nunca vai funcionar com o meu. As pessoas mandam mails a dizer que funcionou. Pois já assim uma dica ou outra, quem nos está a ouvir e queira começar ou queira... Para já perceber eu também sei mais para mim. Paulo, para já perceber que é um momento de desligar. Portanto, não vale levar o telemóvel no bolso e está a vibrar o tempo todo, porque a criança percebe que não está lá só para ela. É um momento de vinculação extraordinária. Quem diz telefone diz os smartwatches, não é? Os telefones que estamos a ler a história, mas estamos a ver os WhatsApp dos amigos. Não. Portanto, é um momento de desligar. E, mas eu depois vou ler e adormeço primeiro. É sinal que andas com sono. Mais nada. Se tu adormeces a ler uma história para uma criança, nós não adormecemos. Estamos ali 2 horas e não adormecemos. É sinal que não estás a dormir. E, portanto, se adormeces a ler história para o teu filho, tens de pensar no teu sono. Depois... É um momento de vinculação afetiva, portanto, ao contrário da Nuvem Vitória, nós nunca tocamos nas crianças, por uma questão, obviamente, de higiene e segurança e saúde. Sim. Nós lemos aos pés da cama, não é à cabeceira, mas aos pés da cama. Em casa deve ser o contrário, deve ser um momento de aconchego, de reforçar os vínculos afetivos que temos com aquela criança. Lado a lado, não é? Lado a lado, no colo. E depois, quem conseguir fazer vozes é sempre divertido, mas quem não consegue, lá está, é ler... estando lá. Não é preciso mais nada. Não há 20, estar presente. Não há 20 regras. É estar não é só ler para despachar. Não, é isso. O grave problema é que tu lês para despachar e os meus percebem. E saltas páginas. Exato. Não é assim. Ele não falava assim. Inventaste. Não é? Meu filho está sempre a queixar que eu não sei ler histórias. Porque não lês sempre da mesma maneira. Isso. E isso, leiam não é? A psicanálise dos contos de história, dos contos infantis. É extraordinário explicar porque é que as crianças precisam que se leia sempre a mesma história e exatamente da mesma maneira. Estão a arrumar caixinhas, estão a arrumar gavetas. E nós, quando vamos ao hospital, é só uma história, 2, não temos nada a ver com as gavetas dessa criança, porque as crianças não são nossas. Mas quando são as nossas, temos muito a ver e temos de perceber porque é que ele quer sempre a história da bruxa. A bruxa má. E eu lamento, se calhar vou ser um bocadinho contra a corrente, eu não acho graça nenhuma àquela coisa das politicamente corretos. E tirando fazer mal ao lobo, porque é uma questão de conservação da biodiversidade, mas o lobo é mau porque há sempre necessidade de ter uma personagem má. A bruxa, a madrasta, essa é que eu mais detesto, não é? Eu uso a expressão boadrasta, não é? Mas há que ter, que não é aquela, eu sou boadrasta, e não é aquela pessoa ou aquele animal ou aquela figura que é mau. A emoção é que é má, a situação é que é má. E as crianças têm de aprender a lidar com o mal que existe. E, portanto... Se não mostras um mal e caracterizas o mal... Estás a fazer o quê? O caminho cor-de-rosa, fofinho, onde todas as pessoas são boas.
Não, tens de ter os 3 Depois porquinhos. aparece a vida, não é? E a vida, não é? Tens de ter 3 porquinhos, cada um com as suas necessidades, os seus desafios e o seu know-how. Aquele só sabia construir em palha, mas as 3 casinhas dos 3 porquinhos. Queria despachar, assim. Ele quer despachar porque é preguiçoso ou ele só sabe fazer de palha? Nunca ninguém lhe perguntou. Boa Não é? pergunta. E o segundo, e o terceiro que faz com tijolo, porque tinha dinheiro para fazer tijolo, para ter tijolos, e se calhar o irmão porquinho da palha não era só preguiçoso, se calhar também não tinha dinheiro. Há tantas coisas, eu adoro ler sobre esta matéria, como podes calcular. Mas depois tem de aparecer o lobo mau, e quem está a ouvir, eu estou a fazer aspas no ar, sim. O lobo mau são as agruras da vida, são as coisas más que nos vão acontecer. É a representação de, não é o lobo em si, não é o lobo, é a representação. Tu estás numa casa que fizeste com aquilo que podias e como sabias, que é com palha, rápida, gastaste pouco dinheiro e perdeste pouco tempo porque é o teu estilo de vida. És assim, pronto, preferes não estar a perder tempo com o teu irmão, porquinho do tijolo que está ali há horas a fazer a porcaria da casa. Não queres ser esse porco. Não queres ser esse porco. Queres ser um porco bom vivant. Podes ser um porco bom vivant. Mas depois quando vem a vida... dia pode acontecer, aparecer um lobo que te sopra e sopra e sopra e de repente ficas sem nada. Portanto, é isso que tu queres ser? Se é isso, está tudo bem. Portanto, lá está, é falar das emoções. As histórias infantis são metafóricas. Não é aquela... agora vamos tirar os lobos maus e vamos temer... Concordo. O capuchinho vermelho, a origem é terrível. Claro, comam da avó. Eu não sei antes disso. Porquê que a capuchinha é vermelho? O conto original tem a ver com a primeira menstruação de uma rapariga. Olha, e o lobo mau é pedofilia. O lobo é velho e mau. Estás a perceber? Portanto, as origens... É claro que hoje em dia nós não queremos contar uma história deste tipo. Então vem a menina, coitadinha, ser violada. Não vamos contar assim. Mas temos de deixar espaço para as crianças fazerem perguntas. Sim. E deixar espaço para as pessoas dizerem... Para as crianças, por exemplo, há livros... que são difíceis, nós nunca usamos na Nova Vitória, sobre a morte. São livros belíssimos. Uma raposa, luto, exatamente, a raposinha que se vai deitar e que se transforma numa folhinha, numa bolota e depois a árvore nasce. Há coisas lindíssimas. Nós não usamos isso porque estamos no hospital. Mas depois não somos nós quem temos. Nós estamos 10 minutos com aquela criança. Não vamos mudar a vida daquela criança. Quer dizer, nem há um acompanhamento depois, se calhar podes construir algumas coisas. Ou, pois, o coelho morreu e foi para o céu. Nós sabemos lá se aqueles pais acreditam no céu. Ou se dizem que não, ou morre e reencarnou num gafanhoto. Nós não sabemos, não temos de saber. É isso, concordo. Portanto, uma coisa é os nossos ensinamentos aos nossos filhos, mas nós não vamos fazer, nem deixar grandes histórias com lições de moral. Nós contamos histórias giras. Histórias para ter uma noite tranquila e sonharem neutras, com... Exatamente, e sonharem com coisas bonitas. Isso. Olha, agora só uma parte em que eu tinha aqui perguntas que não vou... Não conseguimos, não é? Não vou conseguir colocar, estou a gostar muito de... Ou seja, eu tenho algumas perguntas, e isto é semi-estruturado, e depois vamos seguindo. Mas tem aqui umas que tenho que mesmo colocar. Mas já para dar essa nota, há um livro que ele gosta que eu leia, que eu, ao início a ler... Aquela parte descobre um pouco, é um livro que tu conheces, certeza, já tem acho que 100 anos, que é o Coelho Pedrito. Sim, claro, toda a gente conhece o Coelho Pedrito. Então, eu não conhecia, ou seja, eu quando era pequeno não lia histórias, etc. Mas, e há aquela parte de não vais para a porta do Sr. Gregório porque o teu pai quando foi transformado em empada. Eu achei isso super pesado. Aí eu tento saltar, mas a história é essa. A história é a superação de não ouvir a mãe, depois a superação... Então consegue fugir do Sr. Gregório. Acho que é essas coisas que eu me foco. Mas por acaso há umas que mas só tem 100 anos. Não é? Mas lá está, tem 100 anos. Uma coisa é adaptar e não dizeres que o pai do coelho vai... E o teu filho no dia seguinte, a tua mãe quer lhe fazer uma empada, ele não deixa porque vem lá o pai do coelho Pedrito. Tens de ter sempre noção do que é que estás a dizer, isso, não é? Pá, eu lembro-me que uma vez estava a ler uma história super neutra, achava eu. Pá, e disse uma palavra qualquer e a miúda tinha 14 anos, começou a ficar com os olhos com lágrimas e eu percebi logo. Eu disse qualquer coisa e não era o meu dever perceber o porquê, porque eu não ia lá como psicóloga. Mas tem uma carga grande essa palavra. Exatamente, eu percebi e fechei o livro e disse, se calhar este livro não está a ser confortável. E para isso é que eu tenho a dupla. Já está com outro livro na mão e saltamos para outra e... Percebes? Por acaso, olha, quando tive aqui uma Mafalda, estávamos a falar e o título do episódio dela foi O Poder das Palavras. E há uma parte que estávamos a falar e gostei muito de desconstruir algumas coisas. Eu tinha algumas perguntas, se calhar um pouco estereotipadas, focadas quase na superação e depois a conversa foi para outra via. Foi muito sim, giro, para não entrar no chamado capacitismo. Mas foi muito giro e foi ela que conduziu nesse sentido, foi muito giro. E há uma parte que ela estava a dizer do poder das palavras e ela dá o exemplo, que estavas a dizer isso, olha para a luz, que ela disse para ti, isto é uma luz normal.
para mim, faz-me recordar as centenas de vezes que eu tive debaixo do mesa de operação. Claro. Então é isso, às vezes uma coisa tão pequena que a pessoa acha que não é nada, que é neutro, não é neutro. E é por isso que nós não sabemos empiricamente que tipo de livros é que as crianças vão gostar mais. Nós não fazemos uma lista, tipo, estes são os 100 melhores livros para ler no hospital. Tipo um padrão de... Não, para já tens de ser feliz a ler as histórias. Olha, para tu perceberes, por exemplo, a minha filha não usa os meus livros porque prefere histórias de cães e eu prefiro histórias de gatos. E a minha filha foi eu que li histórias desde sempre. É isso não é? Tudo depende da maneira como faz tu sentido. lês. É isso, da criança que está à frente, do que é que a criança pode querer, do gostas de próprio dinossauros, voluntário. gostas de não sei o quê. Não, só gosto de dragões. Não temos nenhum livro de dragões. Ou temos, é um quebra-gelo incrível, quer mostrar um livro que eu tenho uma zebra e dizes, eu tenho aqui este dragão. É claro que o miúdo fica lá, isto não é um dragão. Eu, como não? É o quê? É uma zebra. Não, é um dragão. Vou-te ler a história e vais perceber se não é um dragão. Depois no fim, claro que não é um dragão, não é? Claro. E ou nós brincamos. Mas já leu a história. É um dragão vestido de zebra, porque era carnaval. É isso, a pessoa consegue sempre dar a volta. Sempre. Olha, Fernanda, eu tenho um conjunto de perguntas. Sim. Que eu comecei a fazer a alguns convidados atrás. Há um evento que nós fazemos, que é, só para enquadrar, o evento de inteligência emocional, da teoria à prática. Lançámos este ano, foi no Fórum Lisboa, e agora em 2025 vamos fazer na aula magna. Muito bem. Sim, então é um evento onde nós falamos, neste caso vai ser sobre 5 temas, à volta destes temas, e onde antes de começar cada tema, é um conjunto de palestras, de espetáculos, é um dia assim, eu vou passar alguns certos de alguns convidados do podcast, onde faço perguntas sobre esses tópicos. Ok. Então, nesse dia vamos falar sobre humor, adoro. sobre procrastinação, sobre ansiedade, sim, sobre stress e sobre inspiração. Ok. 5 temas. Bom. Eu tenho uma pergunta que estou a fazer a todos os convidados sobre cada tema. Para depois passar ali alguns certos. Isso mesmo, sabes melhor. Então, esta pode colocar alguma pressão, se quiseres depois respondes no fim. Que é humor. Conta-me uma piada. Queres que eu conte uma piada? Que possa ser vista por toda a gente. A piada mais seca da minha vida é aquela que eu conto a todas as crianças, que era uma vez um cão, tinha 3 patas, foi fazer xixi e caiu. É só isto. Está ótimo. Não, é horrível, não tem piada nenhuma, mas é uma seca. Se fosse um gato era pior, não? Eu sou uma contadora de anedotas, mas a maior parte, como eu sou do Porto, tem muitas vírgulas. Eu já tive anedotas super secas. Já tive anedotas do humor negro. Já tive anedotas tradicionais, por isso, se quiseres deixar mais uma nortenha. Estava a ver. Não dá, porque não tem asneiras, não pode. Isso parece aquela de como é que se chama como é que se chama um cão? Não, como é que se chama um cão que não tem patas? Um cão que não tem patas? Não se chama vai-se buscar. é ótimo. Mas a piada é esta que tens de contar. Essa tem graça. Ou como é que é? Uma vez há também um quebra-gelo com os miúdos que é quais são os... Diz-me um bichinho que... os miúdos adoram isto porque aquelas idades gostam de xixis e cocós e rabos. Diz-me um animal que coma com o rabo. Eles dizem, nenhum. Não, todos, nenhum tira o rabo para comer. É uma seca. Eu gosto dessas. Está ótimo. Olha, já passaste esta fase. Todos nós procrastinamos. Sim. Aliás, até há um fenómeno que é quem faz mais, há mais tendência a procrastinar porque tem mais coisas para fazer em cima da mesa. Então, qual foi a última coisa que procrastinaste? A última, seja grande, pequena, pessoal, profissional? Eu procrastino. Não, eu procrastino. Mas tens muitas coisas para fazer, por isso. E fazes muitas coisas. Sim, isso. Da nuvem não. Eu com a Nuvem Vitória é muito imediato. Com a minha empresa de comunicação, às vezes procrastino. É responder a mails. Okay. Eu demoro imenso tempo a responder a mails. Olha, agora não. Deixo ali em stand-by, aberto. Mas depois tem a regra. Mais de 150 mails abertos, eu paro e respondo a todos. Mais de 150? Gosto de número. Eu tenho muitos e-mails, mas não. Não, 150 é muito fácil. Quando chega aquele número, começas... Aí já percebo que... A ansiedade sobe. É. Então, agora essa pergunta. O que é que traz mais ansiedade? Mais de 150 mails para ler. As duas cruzam-se. Cruzam-se que é que faz iniciar? Se eu tiver mais de 150 mails para ler, começo a ficar ansiosa. E a ansiedade faz ter que responder a e-mails. Ou pagar, se calhar. Por exemplo, a pagar a maior parte deles. É isso. Eu tenho sempre a teoria de que se o e-mail for importante, regressa. Manda novamente. Falar que envia-te um áudio. Exatamente. É mais prático. Mas gostei deste rápido.
O que é que fazes? Eu sei que depende da situação, mas de forma geral, o que é que fazes quando estás muito estressada? Desporto. Ler e desporto. Que desporto? Alguma coisa específica? Andar, caminhar. Começo por aí. E é estranho dizer isto, não é? Que eu não sou uma pessoa minimamente desportista. Mas houve uma fase da minha vida em que eu estava, era para lá era mesmo, eu não gosto da palavra, mas é overwhelmed, mesmo aquela palavra, para lá de sobrecarregada. Esmagada. E estava, eu sentia mesmo esmagar, não é? E curiosamente, o meu companheiro é muito atlético, muito atleta mesmo. Ele faz Ironman, windsurf, etc, etc. Ele disse assim, olha, nem que vá subir as escadas vai ver que se sente logo melhor, é mais fácil. Ou vamos lá fora dar uma voltinha. E eu que não gosto de correr, não gosto de fazer desporto, não gosto. Calcei as sapatilhas e fui powerwalk, caminhar mais depressa. E estava com tanta raiva, lá está. Estava sobrecarregada, estava com raiva e estava com energia negativa acumulada. Eu não sou daquelas que fica com dores nos ombros e no pescoço, não. Fico mal disposta, fico com o estômago a doer. E então eu percebi, muito assim, fisicamente eu já estava a ter reações adversas àquele período. Então peguei em mim, desci, fomos caminhar, primeiro para o walk, mas eu senti que estava tão irritada, comecei a correr. Comecei a correr. E quando acabei de correr, cheguei a casa, deitei-me assim na cama e fiquei assim, ai, estou tão feliz. E todo aquele excesso que continuava lá, não é? Imagina assim, 20 caixotes, cheio de tralha para resolver. Sim, o estímulo estava lá, que gerou isso, mas consegui... lidaste com a resposta fisiológica da emoção. Sim, que foi dar, lá está, balançar. Tipo, ok, como é que eu contrabalanço, como é que eu vou esta emoção de ansiedade, overwhelming, completamente assoberbada de coisas para fazer, qual é a melhor hormona? Aí combates com as hormonas. Tipo, olha, vamos lá dar aqui um push a uma série delas. Serotonina, oxitocina, etc. Dopamina, tudo isso. Dopamina, pumba, começas a correr, tens tudo. E fizeste depois... outra coisa, porque a raiva e o stress ativa-te, aumenta a ativação fisiológica do sistema nervoso simpático. E depois, tu se não dás uma resposta, ela consome-te. Então, horrível, e uma resposta é essa. Às vezes não te dá, não sei se dá, mas há pessoas que dá para arrumar a casa, sim, para às fazer vezes, coisas. Às vezes. Não gosto não, aquela coisa do procrastinei e agora vou arrumar. Não, isso não funciona. Não, sim, mas quando estás com essa energia a fazer coisas, então tens de dissipar essa energia, porque senão consome. Sim, essa coisa do arrumar a casa, tentei. Não, depois porque fico frustrada porque não estou a fazer pelas razões certas. Lá está. As emoções bem definidas, percebes? Isso é muito importante para mim. Portanto, o facto de saber que se eu for dar uma volta ao quarteirão em passo muito rápido, se conseguir, e quando digo dar uma volta ao quarteirão, de repente estou à porta do Holmes Place, que é o meu ginásio, se conseguir entrar, tenho lá o saco, e vou fazer um bocado de malhação, como dizem os brasileiros, correr, ou então qualquer fazer... coisa. E artes marciais. Eu fui karateca durante muitos anos. E agora voltei a inscrever-me no karatê. É a melhor maneira. É isso. Artes marciais. É um escape. É ótimo. Para além de te dar, do ponto de vista físico, tudo isso, dá-te competências. É isso mesmo. É um 2 em 1, ganhas competências. O karatê tem uma componente de princípios e valores. Caráter, sinceridade, etiqueta, esforço, controle, e que tu trazes para a tua vida. É maravilhoso. Aliás, quando fizer 3 anos meu filho, é quando começas a poder inscrever em desportos, nós estamos a pensar numa arte marcial também por causa disso. Dá confiança, dá essa, ajuda a dar essa passagem de bons valores. Acho que é muito importante. É ótimo, adoro. Boa, stress. Agora, quem é que te inspira mais? Ui! Uma pessoa, se tiveres várias pessoas na tua vida, uma pessoa que te inspira muito. Pode ser qualquer nível, pessoal, profissional. Aí é bem. Pode estar cá ou já não estar cá. Pois é isso. É terrível, porque parece que não sou inspirada por ninguém, sou inspirada por muita gente. Pode não realçar assim nenhuma assim no meio das várias, mas olha, dá um nome. Eu tenho de dizer que sou muito inspirada, e pode parecer um clichê, mas sou muito inspirada por mulheres que conseguiram chegar onde toda a gente lhes disse que não iam chegar. Desde... Daqui a 2 meses saberemos se uma mulher que me inspira atualmente vai chegar onde... Daqui a 2 meses é quando sai o episódio, por isso. Exatamente. Portanto, não posso dizer, não sei. Não, mas mulheres fortes são a minha inspiração. Mulheres que chegaram onde toda a gente lhes disse que não iam chegar. E por ser mulher, por ter uma filha e por ver que os nossos caminhos ainda estão cheios de estereótipos, tetos de vidro, e por muito que lutemos, ainda temos sempre de ser os seres que à noite têm de ir olhar por cima do ombro, por muito seguras que se sintam.
Concordo. E daí o Aliás, uma caráter. geração atrás era o jogo. Portanto, apesar de, Faz obviamente, sentido. eu podia individualizar e dizer Sim. 2, 3, 4 mulheres. Mas estás a representar esse grupo de pessoas que remam contra a corrente, que mulheres que têm coragem. que apesar de tudo Olha, a Simone Biles parou. É uma inspiração. Saber parar, não é? E realçar o que supostamente é supostamente uma dispensa como fraqueza, não é? uma falha. Exatamente. Isso é um atleta de alta competição exatamente. E afinal... Portanto, e portanto eu disse a Simone, poderia dizer a Kamala Harris, que vice-presidente dos Estados Unidos, eventualmente futura presidente dos Estados Unidos, daqui a 2 meses saberemos, mas... era a tal que estava já... mas chegou onde, apesar de tudo, muita gente achou que nunca nenhuma mulher não branca chegaria. Sem sombra de dúvida. E mulheres que chegam a sítios onde não eram esperadas. E lendo a história dela, que eu li um pouco, o que ela fez é incrível. Tem que se remar 200% mais do que o normal. Não é? Portanto, num pitch, quem me inspira são mulheres que chegaram a sítios onde nem sequer eram esperadas. Gostei muito. Perguntas finais, de remate final. Se tivesses de te livrar de uma emoção, qual seria e porquê? Pode ser emoções mais básicas, como as do tratamento, ou pode ser emoções mais complexas e sociais, etc. Tens de livrar uma, nunca mais podes sentir essa emoção. É tipo uma lista. Difícil. Eu sei, é difícil. Ainda bem que achas difícil, porque consideras que elas são úteis, mas tens de livrar de uma. Ora bem. E qual o racional por trás? Pois, olha que pergunta difícil. Então, é assim. Se eu me tivesse que livrar de uma emoção, tinha que ter a lista à frente. Não sei se também fazias perguntas difíceis. Às vezes fazia, mas eu precisava de uma lista, não é? Imagina, claro, uma das que te lembras, geralmente as pessoas lembram só das clássicas, das básicas, mas pode ser uma básica, mas às vezes... A raiva. Eu lembrava-me da raiva. Porque eu sou tripeira de gema. E quando me dá um ataque de raiva é um horror. Mas eu transformo-me num monstro. És quase o do Snickers, mas em vez de ser fome é da raiva. É. Tu não és quem és quando estás com raiva. Não. Eu digo-te uma coisa, eu sou o... Mas raiva ou fúria? Fúria é uma raiva descontrolada. Achas que é mais uma fúria, uma ira, que é tipo estás fora de ti? Porque elas são gradientes da raiva. São tipo, é mãe e a avó, tipo a fúria e a ira. A fúria é a raiva descontrolada. E a ira é também quando ficas assoberbada por uma coisa e não consegues também. Olha, vou-te explicar, já que falaste da Mafalda Ribeiro, este episódio não é propriamente novidade, mas a Mafalda Ribeiro, que está numa cadeira de rodas, ela já me viu fora de mim porque alguém estacionou um lugar para deficientes e nós íamos perdendo um comboio por causa disso. Ixi. Não, eu transformo-me, se calhar é a ira. Isso é uma injustiça. Mas a ira acontece para aí de 10 em 10 anos. Sim, é isso. Ataques de raiva. Sim, ataques de raiva. Ataques de raiva tipo que vêm, que podem ser mais comuns. É essa raiva também que dizes. Não, eu não tenho muito disso. Então é a ira. Tenho de dizer a ira. Ou seja, eu fico... Estás mesmo fora de ti. Eu não fico com raiva aí. A raiva... O que é que fizeste? Queres partilhar nesse dia? É melhor não. Porque manter aqui alguma imagem. Penal não... Legalmente não podes falar. Não posso. O meu advogado diz para não dizer. Mas... Até vou respeitar. Não quero que saias daqui. Não foi nada grave. Daqui a 2 meses vamos buscar a Fernanda. Sim. Podia ter sido. Na tua cabeça foi? Na minha cabeça foi muito grave e lá está aquele caráter. Eu sinto. Aliás, um dos gatilhos da raiva é a injustiça. Para mim isso é super injusto. São duas coisas. Injustiça... Estacionou no lugar de deficientes quando não é e depois ainda ia perder o comboio por causa disso. A injustiça espoleta em mim uma raiva que eu gostava de não ter. Gostava de ser um bocadinho mais racional a resolver essas questões da injustiça. Portanto, raiva. Concordo. Por outro lado, a raiva sinaliza o que é importante para ti. Ou seja, quer dizer, tens valores fortes. Talvez, pois. Não é isso. Sinaliza os teus valores. Tens valores fortes. Eu fico com raiva de... Tu se calhar nunca estacionaste tu nesses lugares. Nunca. Então estás a ver. Ou seja, é um valor forte. E aquela pessoa, é isso. Nunca tratei mal outra pessoa só porque sim. Nunca tratei mal um empregado só porque sim. Mas estás a ver, é muito intensa porque, não sei se sabes, mas quanto maior a importância de um certo assunto, maior a intensidade da emoção. Então pronto, é a raiva. Eu gostava de me livrar dessa raiva, não me livrando dos meus valores. Isso. Portanto, mas a forma como lido. Eu fico logo... É um trigger logo, é tipo, isto é uma injustiça, portanto, não é Calimero. A tua emoção favorita? Acho que já sei, mas... Eu acho que é
a felicidade é uma emoção ou a alegria é que é uma emoção? Podemos considerar, depende dos autores, mas podemos também considerar a felicidade a emoção, embora há quem considere que é mais uma representação. Pois, eu acho que a felicidade não é bem a emoção. É tipo um sentimento mais duradouro e que tem partes mais cognitivas presentes. Eu acho que mas vou aceitar, pode ser felicidade. Que este mix, não é? Porque lá está, porque a felicidade pode ter momentos menos alegres e continuarmos a ser felizes. Claro que eu até tive um amigo psicólogo que dizia, não, mas tu pareces tipo, ele brincava e dizia, é a menina das cores, nunca vê nada preto, cinzento, nunca vê nada. Não vejo. Eu gosto é de perceber porque é que aquilo está cinzento naquele momento, se aquilo vai ser duradouro na minha vida e onde é que eu vou arrumar? Em que frasco? Sim. Escolher o frasco. Portanto, ou os frascos. Ou os vários frascos, exatamente. Eu tenho muitos. Não são só 5 ou 6. Pergunta difícil para ti, acho. Recomenda-nos um livro para ler. Ui. Eu peço sempre um livro que recomendem. Pode ser o que achares faz mais sentido agora, um livro último que leste. Sei que é uma pergunta para ti. Tu és dos livros. É dramático porque as pessoas dizem sempre, quantos livros é que leste por ano? Não é? As pessoas dizem 30, 40 por ano, vá. Eu chego a ter semanas em que leio 30, 40, porque são infantis. Sim, também. Mas ninguém considera os livros infantis. Portanto, mais do que, mais uma vez, é como a pessoa que inspira, mais do que um livro, eu vou recomendar às pessoas todas que voltem a ler livros infantis. Ok. Que escolham um livro infantil e que percebam que bom que é ler uma história infantil. Há histórias maravilhosas, há histórias com mais moral, menos moral, no velho conceito da moral, mas há histórias atualmente, os autores atuais, contemporâneos portugueses, têm histórias incríveis. As histórias antigas, e pegar, olha, uma das coisas que os nossos adolescentes mais gostam é as lengas que os bisavós, os avós contavam e que agora ninguém quer saber da cabacinha, do nabo gigante, ninguém quer saber. Vai tudo buscar coisas modernas. Mas as fábulas antigas e sobretudo histórias de Portugal, aquelas histórias lengalingas, um bocadinho o cancioneiro português, tem histórias incríveis. E portanto, se nós nos... resgatar um bocado essas histórias. Resgatar as histórias não é o do antigamente, o antigamente é que era bom, não é por aí. É resgatar a memória. E que se calhar já não nos lembrávamos que aquela história foi uma vez contada pelo nosso avô. E se calhar vamos nos lembrar um bocadinho mais do nosso avô. Eu lembro. Tua bagagem. A minha bagagem vem toda do meu avô que me lia as histórias todas à noite. Tão bom. Boa memória. Por último, onde é que podem encontrar o teu trabalho? Onde é que queres focar? Tu tens a tua empresa de comunicação, tens a Nuvem Vitória, Exato. Podes dar as duas. Exatamente. LinkedIn, a empresa de comunicação, lá está, no LinkedIn está tudo, não é? Fernanda Freitas, mas na empresa de comunicação nós trabalhamos conteúdos, trabalhamos imensos clientes, felizmente, confiam no nosso trabalho. A Nuvem Vitória é, de facto, a minha mais nova. É como escolher um filho. Tem 7 anos? Quando virmos este episódio já tem 8. Faz quando? 24 de agosto. Boa, Fez quase 8 anos no dia 24 de agosto. Agora é para a semana. Sim. Não, está quase não. 24 de agosto. Não, é este sábado. Estava agora a ouvir. Pois é, já estamos hoje é quinta, 22. Já é 22, meu Deus. Sexta, sábado. Eu de férias. Vais comemorar alguma coisa? Quer dizer, eu tento, obviamente que nós desde a Covid não estamos fisicamente, presencialmente juntos, só quando vamos fazer as ações, mas estamos agora a retomar os encontros anuais com as várias equipas e, portanto, apesar de ser no mês de agosto, não é propriamente não é assim mais... o melhor dia para juntar toda a gente, mas fazemos questão de assinalar porque é uma marca muito importante. Foi o dia em que assinamos, não foi a primeira ação, foi o dia em que fizemos a constituição da Nuvem Vitória, portanto nasceu legalmente no dia 24 de agosto, mas depois celebramos cada dia em que nasce um núcleo. Portanto, em novembro o núcleo de Lisboa, em abril o núcleo do Porto, etc, etc, etc. E alguma forma, quem nos estiver a ouvir, de poder, digamos, se não for colaborar como voluntário, apoiar de alguma forma a causa? Sim, por favor. Se quiserem ser padrinhos, nós temos uma campanha que é todas as histórias precisam de uma fada madrinha. E, portanto, nós precisamos de fadas madrinhas e elfos madrinhos, o que quiserem chamar. Até para cobrar histórias, para isso tudo, não é? No fundo, o que nós fazemos nós precisamos de manter financeiramente a associação. As pessoas dizem, mas é só voluntários. Não, os voluntários têm seguro, que somos nós que pagamos. Têm a t-shirt, que somos nós que pagamos. Muita coisa, os livros. Livros, os voluntários escolhem e são dos próprios voluntários. Eles têm de se apoderar das suas histórias
para gostar de histórias. Nós não vamos obrigar as pessoas a ler as histórias que nós recomendamos, Claro. não é? E, portanto, podem ser as histórias que temos lá em casa, lá está, dos nossos avós. Adaptamos, se calhar, a linguagem. Pagamos as licenças de Salesforce. Salesforce é o que nos ajuda. O CRM é que nos ajuda a fazer as escalas. Eles são incríveis porque oferecem as 10 primeiras licenças, mas nós já vamos com 11 hospitais, portanto, temos de pagar isso. Depois temos de pagar serviços mínimos, mas que são obrigatórios. Sempre que fazemos uma alteração estatutária, sempre precisamos... Sim, notários, advogados, contabilistas, mesmo fazendo os formadores que nós precisamos para dar a formação. Tudo. Sempre que é preciso reconhecer uma assinatura. É claro que o nosso antigo vice-presidente, também cofundador, ajuda-nos sempre. Mas há sempre um custo, não é? E quando vamos fazer formação... temos que pagar os hotéis, temos que pagar os almoços. Portanto, nós precisamos então, como é que podem... 5.000 euros por ano para cada núcleo. Para sobreviver, para cada núcleo. Para ter um núcleo. Então, como é que as pessoas podem ajudar? geral@nuvemvitoria.pt, diz assim, olá, eu quero ser padrinho do núcleo de Leiria. E vou fazer uma transferência. Nós fazemos um agradecimento público se a pessoa quiser, se não quiser não faz. Agora uns amigos e umas pessoas que eu conheci, agora meus amigos, tiveram uma ideia muito, muito fofinha, achei mesmo mimosa. Fizeram 25 anos de casado e como já têm 25 anos de vida em comum, não precisam de nada, graças a Deus, fizeram, ok, nós queremos que o vosso presente, dos convidados todos, sejam donativo à Nuvem Vitória. Tão bom. E pagaram 1 ano do núcleo de Cascais. Muito bom. Só isto. Muito bom. É juntar, não é preciso uma pessoa dar 5.000 euros. É isso, é como tu dizes, quanto mais, menos tem que dar. É juntar... É grão a grão, enche a galinha ao papo e a nuvem é uma série de gotas. Se virmos bem, sim, são gotas, gotas. Nós só queremos uma gotinha de cada vez. E temos um MBWay, temos uma conta no Montepio, outra no BPI, portanto há milhares de maneiras de ajudar. Então, geral@nuvemvitoria.pt ou nos sites, no site um site oficial. nuvemvitoria.pt. Nuvemvitoria.pt. Também lá está toda. tudo. Okay. E estamos nas redes sociais. Não há outra Nuvem Vitória. Não há outra. Só outra. É. Fernanda, muito obrigado. Foi um prazer. E agora sim, Paulo, Vitória. Acabou-se a história. Obrigada. Tenho que rimar com o podcast. Podcast é difícil. Inteligência emocional? Mas com o nome do teu? Isso é mais fácil. Inteligência emocional, acabou. E assim chegamos ao final. Olha, do podcast Inteligência Emocional. Olha, já está. For free. Grátis, não é todos os dias. Aliás, a consultoria. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Paulo. Foi um prazer. Obrigado a todos e vemos no próximo episódio. Até lá.